Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Uma tragédia sem precedentes na história do Rio Grande do Sul e na história do Brasil. Um estado inteiro debaixo d'água, destruído e precisando também de reconstrução, de planejamento. Mas como conviver com tudo isso? Como conviver com o impacto dessa notícia, tanto para quem sofreu na pele uma perda material, uma perda principalmente de um ente querido, mas também para quem está observando, para quem está querendo ajudar, para quem está comovido com esse cenário. Esse é um programa Seus Filhos especial para falar sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Eu, Thaís Dias, sigo por aqui, junto com a minha companheira de sempre, Roseli Saião. Oi, Roseli. Thaís, na luta. E hoje a gente recebe um convidado especial, mas muito conhecido, de quem acompanha aqui a Band News FM. Conosco agora o psiquiatra Daniel Barros, responsável aqui na Band News FM pelo programa Humanamente. Doutor Daniel, mais uma vez é um prazer recebê-lo. Pena que para falar de um assunto tão comovente, tão triste, mas que a gente precisa realmente abraçar os nossos ouvintes para poder trazer um pouco mais de informação. Com certeza, Thaís, é fundamental, é muito dolorido, mas a gente precisa seguir em frente e acho que a gente precisa justamente conversar sobre como seguir em frente, né? E a gente vai começar aqui principalmente por quem está nessa realidade, né? Por quem teve um parente afetado, por quem teve a casa destruída, para aquela pessoa que teve na pele essa realidade. E aí, Roseli, eu queria que você falasse pra gente desse momento, né? Porque é muita coisa ao mesmo tempo, é muita emoção ao mesmo tempo. É a perda, é a frustração, é o medo, é a angústia. Como lidar com tudo isso? Exatamente, e você sabe que as crianças são muito afetadas, mas nem sempre visivelmente afetadas, né? Porque a gente pode até observar nas cenas de TV que há crianças brincando tranquilamente, mas por dentro elas são muito afetadas. E essa afetação que elas sofrem por passar pela tragédia, por não ter a sua fortaleza, que é a sua casa mais, né? Estão nos abrigos, às vezes, como você lembrou, perdeu um ente da família, perdeu o pet, enfim. É uma perda muito grande que a criança talvez reaja mais visivelmente um pouco depois que os adultos. Agora é hora de os adultos terem vínculo bem forte com as crianças, conversar com a criança sempre que ela quiser, sempre que ela tiver uma pergunta, tentar responder honestamente, sempre da maneira possível, né, para o entendimento dela, dependendo da idade. Mas a questão é que, assim como a reconstrução de tudo vai levar um tempo, cuidar da saúde mental das crianças que foram diretamente afetadas vai levar um tempo também. Doutor Daniel, eu ouvi alguns relatos, né, de adultos, mas também de adolescentes e até de algumas crianças falando o seguinte: eu agora quando ouço um barulho de água, quando eu ouço um barulho mais alto, como se fosse de uma queda, de alguma coisa, de uma explosão, eu começo a tremer, eu começo a sentir uma crise de ansiedade. E diante de um cenário como esse, de quem viveu na pele, isso é natural. Como que a gente pode ajudar a essas pessoas que estão tendo esses gatilhos também? Essa é uma reação normal diante de uma situação de trauma mesmo, né, Thaís? Uma situação de grande estresse, uma situação de ameaça de vida, uma situação de perda. Isso tudo leva o organismo a reagir diante do medo, né? Então o cérebro olha e fala, bom, peraí, então, tudo que eu tinha como certo, tudo que me era dado assim como garantido, agora não está mais aqui, eu quase morri, ou eu perdi alguém. Então, essa adaptação no primeiro momento, que a gente chama de uma reação aguda ao estresse, ela é completamente esperada, e as pessoas, elas veem cenas, elas ficam
pensando naquilo, elas têm dificuldade para dormir, ficam com esses gatilhos. Em princípio, o que a gente precisa nesse momento é dar amparo e dar suporte para essas pessoas. As pessoas precisam sentir que elas não estão desamparadas, que elas estão cuidadas, que tem gente com elas, que nem tudo está perdido, enfim, porque o cérebro, ele interpreta essa situação como, bom, então acabou tudo, perdi tudo, e isso é muito traumático, muito mais sofrimento. Quando a gente oferece suporte, quando as pessoas se sentem cuidadas, o cérebro vai vendo, bom, então peraí, não está tudo perdido, né? Tem gente por mim, eu não estou sozinho. E isso é o que de melhor a gente pode fazer nesse primeiro momento. E a gente vem acompanhando muito o trabalho dos voluntários, né? Pessoas do Brasil inteiro que se mobilizaram, pessoas do próprio Rio Grande do Sul que estão ali trabalhando muito nesse resgate, nesse atendimento e até ouvindo essas pessoas. E eu queria falar, Roseli, sobre esse apoio, né? Não só o apoio profissional, que a gente vai detalhar mais à frente, mas também desse suporte simplesmente de ouvir, de dar um abraço, de dar um amparo. Nesse momento cria-se quase que naturalmente, Thaís, uma rede de apoio imensa, né? Você mesmo disse, o Brasil todo está empenhado em fornecer esse amparo às famílias todas que perderam tudo. E só o fato de saber disso, mais do que de receber a roupa, o alimento, fortalece muito, né, a saúde mental das pessoas. E é o que Daniel exatamente disse, saber que eu não estou sozinha, saber que tem gente que não me conhece, mas está se mobilizando para me ajudar, é uma força, né, que me ajuda a seguir em frente. Seus Filhos, em versão ampliada, especial, com foco na tragédia do Rio Grande do Sul e os seus impactos. E temos dicas também para você que nos acompanha por aqui. Vamos navegar! E aí, Roseli, qual é a sua indicação? Eu escolhi um texto que foi feito já faz tempo, quando teve aquela tragédia em 11 de setembro, lá nos Estados Unidos. Muitas crianças foram afetadas. Então foi elaborado um guia para pais e profissionais de como dar suporte a crianças após traumas, catástrofes e morte. Esse é o título, né, do guia. É muito bom porque é atemporal, não tem a ver com a tragédia da época, mas tem a ver com as crianças, o que elas apresentam. Então, pais e profissionais que neste momento estão envolvidos com crianças que de alguma maneira diretamente lá no Rio Grande do Sul, ou indiretamente por aqui, vendo reportagens, sentem, né, o que está acontecendo. É bom, né, a leitura desse artigo. O site é avipg.org. avipg.org, avipg.org é esse site. Repete mais uma vez, por favor, Roseli, o nome do artigo. Suporte a crianças após traumas, catástrofes e morte. Guia para pais e profissionais. Programa Seus Filhos de volta aqui na Band News FM, falando sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, o impacto nas crianças, o impacto nas famílias, o suporte psicológico, psiquiátrico a partir de agora e olhando também para o momento a seguir, o momento da reconstrução. Além da Roseli Saião, minha companheira de todos os dias aqui na coluna Seus Filhos, recebemos também o nosso colega da Band News FM, o psiquiatra Daniel Barros. Daniel, a gente viu muito apoio, eu começo esse bloco contigo, principalmente desse suporte imediato de apoio psicológico, de apoio psiquiátrico. Quando que a gente sabe que não é só aquele sofrimento da perda, da comoção de um momento, que a gente vai precisar de fato de um tratamento mais prolongado? Tem algum sinal ou não? É um conjunto de fatores? A gente sempre usa como critério, Thais, uma coisa que é difícil de usar neste momento, que é a persistência no tempo.
Quando a gente fica triste, quando a gente fica abalado, quando a gente fica ansioso, às vezes é uma fase transitória e aquilo passa e pronto, a gente vê que não era um adoecimento. Quando a coisa persiste, então isso já é um sinal que pode não ser uma fase transitória. Nesse momento agudo, o tempo não passou. Então, a gente vai intervir e a gente vai propor um tratamento, seja uma terapia específica, seja até mesmo uma medicação, quando a intensidade dos sintomas está sendo muito grande. Né? Então é normal, por exemplo, a pessoa ter dificuldade para dormir, mas não é normal a pessoa não dormir mais em nenhum momento. Né, passar todas as noites em claro, dando um exemplo aqui, né, então é normal a pessoa lembrar e se emocionar e chorar. Agora, se a pessoa acorda chorando, passa o dia inteiro chorando e vai dormir chorando, então talvez essa reação esteja já prejudicial, até para ela poder seguir em frente e tentar reconstruir, enfim, tentar reagir a essa situação, né, que precisa mesmo seguir em frente. Então a gente vai usar muito o critério da intensidade com que essas reações estão acontecendo e o quanto elas estão prejudicando a vida da pessoa. Roseli, a gente acompanhou, né, ao longo da programação aqui na Band, de uma maneira geral, na TV aberta, na Band News TV, também aqui na Band News FM, muitos relatos, principalmente relatos de adultos, mas muitas crianças também trouxeram as suas percepções dessa tragédia, e algumas delas falavam sobre essa situação brincando, né? Falavam, como você mencionou, dentro do seu linguajar, dentro da sua realidade. Numa situação como essa, manter o mínimo, né, do lúdico é importante para essa criança. E eu, por exemplo, vi o Dr. Daniel Becker, pediatra, sempre colabora conosco aqui no nosso programa, falando, gente, vamos doar brinquedos, livros, né, dentro do possível, as doações de alimentos, aqueles que fazem, né, parte da rotina de crianças, para que eles possam ter o mínimo da normalidade. É isso? É isso, é exatamente isso. O humor sustenta muito, né, o nosso bem viver, vamos dizer assim. Eu sei que é muito difícil ter um bom humor nesse momento, mas muita gente consegue, e os que conseguem precisam usar isso a favor dos outros que não conseguem. É a tal rede de apoio que eu gosto tanto desse conceito e dessa experiência na realidade, né? Eu vi um vídeo muito bonito de uma mulher que perdeu tudo, estava sendo resgatada, e ela faz o caminho do resgate cantando. É isso, é preciso que a gente mantenha lucidez, é preciso que a gente mantenha um bom senso, e o humor ajuda muito para as crianças, o brincar ajuda muito. Então o Daniel Becker tem toda a razão, dar, né, brinquedos e livros que as crianças gostem, com assuntos variados, vale muito a pena, vai ajudar bastante as crianças. Essa é uma intervenção, viu, Thaís, que de fato é até recomendada mesmo no atendimento a crianças em situações de tragédia, promover ativamente a brincadeira, chamar as crianças e jogar bola, e dar risada, e contar história, e fazer brincadeiras de imaginação, brincadeiras de grupo, enfim, porque é o que a Roseli falou. É uma tragédia, é uma perda, é incalculável. Quem nunca passou por isso, como nós, não consegue nem se colocar no lugar, mas a gente continua sendo humano. E a humanidade é caracterizada por isso, essa ludicidade, o brincar, ele é curativo, ele diminui o estresse, ele tira o foco do problema, porque o problema está dado, perdeu as coisas, assim, não tem volta daquilo que foi perdido. Então, como a gente pode regular as nossas emoções, tirar um pouco o foco disso e olhar para a nossa humanidade, para aquilo que restou da nossa humanidade. E o humor e o brincar, eles são fundamentais nesse processo. Queria ouvir os dois, começando com você, Roseli, sobre a forma de reação, né? Porque, como acontece, por exemplo, em casos de luto, e muitos casos aconteceram também no Rio Grande do Sul, a forma de lidar com uma situação como essa, muito atípica, de uma tragédia, né? De uma situação inédita, para algumas pessoas é se fechar num silêncio, para outras é falar de forma exacerbada, para outras é chorar. E é preciso o entendimento, né, desse tipo de reação,
De que forma a gente consegue também dar esse suporte respeitando a maneira de cada um, a maneira individualizada de responder a essa tragédia? Roseli. Thaís, nós temos o costume de universalizar muita coisa, né? Então, o luto e a tristeza estão extremamente ligados. A alegria com a felicidade e por aí vai. Mas é preciso lembrar da diversidade. Nem todo mundo, né, que está em luto está visivelmente triste. Ela pode estar chorando por dentro, mas não por fora. Então, é preciso que as pessoas prestem atenção naquele interlocutor do momento. Está falando demais, ele está um pouco descontrolado na altura da voz, ou está chorando em demasia, ou rindo demais. Então, é sempre tentar buscar o foco naquela pessoa, tentar se aproximar ao máximo dela, porque daí a gente começa a entender um pouco melhor e deixar, né, de ter essa ideia de que as reações das pessoas são iguais, o estilo de viver é igual, não é. É tudo muito diferente. E é por isso, e exatamente por isso, que a convivência humana é tão difícil. É isso mesmo, Thaís. A Roseli resume bem, né, quando ele disse que cada um reage de uma maneira, e eu sempre gosto da ideia de a gente se colocar à disposição. Então você não vai forçar a pessoa a falar e você não vai ignorar a pessoa que não quer falar. Você se coloca à disposição. Eu estou aqui se você quiser. Se a pessoa quiser, ela sabe que você está ali e aí ela vai falar no tempo dela. Programa Seus Filhos especial sobre os impactos da tragédia no Rio Grande do Sul, especialmente nas crianças e nos adolescentes. Por isso, tem indicação da Roseli chegando, indicação de filme, né, Roseli? Pois é, eu separei uma dica que muita gente, a maioria das famílias e das crianças e até adolescentes já viu, mas agora é um momento de rever. Eu escolhi o filme Divertidamente. Não é preciso ver pela primeira vez, né, o filme, que aliás é muito prazeroso para adulto, criança, jovem, enfim, para todo mundo mesmo. Mas é preciso lembrar de refletir em algumas questões e refletir a respeito das emoções que existem, que habitam a gente, né, nesse momento. E como a gente pode tentar lidar com essas emoções de maneira positiva para a gente. Pode ser bem interessante usar esse filme para um momento de relaxamento, diversão, e depois do filme conversar a respeito das emoções. Pode ajudar muito crianças, jovens e até adultos, viu? Programa Seus Filhos especial, olhando para a tragédia no Rio Grande do Sul, para o nosso papel no apoio às vítimas dessa tragédia. E por isso, segue comigo por aqui, como sempre, a psicóloga Roseli Saião e hoje também como nosso convidado especial, o psiquiatra Daniel Barros, sempre conosco aqui na Band News FM. Eu queria começar falando sobre reações tardias a essa tragédia. Daniel, começo com você. É importante também ter essa atenção para o momento depois desse trauma imediato. Agora é um momento, como a gente conversou em outras oportunidades, do resgate que ainda acontece, desse primeiro atendimento, das pessoas que estão nos abrigos, né, precisando de doações. E esse cuidado depois também desse momento é fundamental. Com certeza, existem até descrições das fases que as pessoas atravessam quando elas sobrevivem a tragédias, e aí tem esse momento do susto, da reação, da correria, tem um momento meio heróico, assim, né, de luta pela sobrevivência, de ajuda aos outros, e na sequência, alguns meses, vem uma fase de desolação, assim, que os prejuízos vão sendo percebidos, as carências vão ficando evidentes, a ajuda vai escasseando,
as indenizações não chegam, então tem uma fase de uma grande desilusão, que é também uma fase de risco para adoecimento, e aí depois, mais tardiamente, isso vai sendo digerido, absorvido, e as pessoas conseguem muitas vezes seguir em frente, se adoecem e precisam ser tratadas. Existe até uma descrição do crescimento pós-trauma, que as pessoas passam por isso e se descobrem, né, com potencialidades e capacidades que jamais perceberiam numa situação não trágica, mas todo esse processo, toda essa jornada do sobrevivente precisa ser acompanhada e requer realmente uma atenção e um olhar, né, cuidadoso, o cuidado nesse sentido mesmo, né, Thaís, de prestar atenção, de olhar, e aí oferecer a cada um segundo as suas necessidades. E, Roseli, por se tratar de uma situação sem precedentes da reconstrução de um Estado inteiro, se a gente falar de outras tragédias, o Brasil, lógico, né, a gente acompanhou muito de perto cenários de muita angústia, com grande número de mortos, mas esse é um Estado inteiro impactado. E aí, por exemplo, a retomada de aulas, que é uma questão fundamental para todas as crianças e adolescentes, ela não tem previsão de acontecer. E isso pode também ter um impacto muito grande, principalmente se a gente levar em consideração que essas crianças viveram também durante a pandemia, né? Exatamente. Você sabe que muitas crianças e adolescentes, e adultos também, né? Mas eu vou focar mais nos mais novos, ainda arcam com consequências do estresse lá da pandemia. Muita gente esqueceu já disso, né? Porque já está enfrentando uma nova tragédia lá no Rio Grande do Sul. Mas isso dura muito tempo, né? E vai se acumulando e vai se intensificando também. É preciso que a gente tenha voluntários professores. Aliás, eu queria fazer um convite aos professores que estão lá perto dos abrigos, né? Não precisa planejar a aula, não. É ir lá, trazer as crianças e fazer a lembrança do aprendizado. Colocar as crianças para se relacionar dentro, né, de uma situação próxima de uma escola que há regras de relacionamento, de comportamento e tudo mais, para que as crianças e os adolescentes não percam o que eles perderam muito durante a pandemia, que foi exatamente essa capacidade de se relacionar com os seus pares. Eles precisam disso, eles não podem ficar sem isso. Daniel, quando a gente fala de uma situação como essa, a gente acompanhou até aqui, né, e debatemos o impacto nas pessoas que estão vivendo na pele. Mas o Brasil todo, o mundo todo está acompanhando, angustiado, quem pode fazendo as doações, aqueles que são voluntários também, né, se deslocando para essas áreas mais afetadas, e as crianças não ficam imunes a isso. Elas acompanham, mesmo que indiretamente, as notícias, elas ouvem os comentários, e nessa situação também há um impacto, né? Eu digo, por exemplo, o meu filho tem 7 anos, o Bento, e ele perguntou: mãe, o que está acontecendo de verdade lá no Rio Grande do Sul? Eu contei dentro da linguagem dele, ele parou, processou, ficou em silêncio, aí falou: mãe, rezei um pouco por eles. E continuou ali querendo saber o impacto disso na vida dele. Isso é importante a gente também estar atento, porque mesmo que não esteja ali naquele convívio, esse impacto chegou em todos nós, né? Isso acontece muito, Thaís. A gente precisa estar atento, participando desse processo, dessa absorção do mundo a partir do olhar das crianças, porque não dá e nem seria saudável colocá-los numa bolha para que eles não soubessem o que está acontecendo, né? Imagina uma criança que é protegida a ponto de não saber que teve uma pandemia e o pai disfarça, ou não saber o que está acontecendo. A criança também não vai sendo preparada para o mundo. Mas, por outro lado, a gente não pode deixar, né, a realidade nua e crua caindo com todo o seu peso, porque a criança ainda não tem um aparato psíquico suficiente para digerir. Isso vai sendo amadurecido, né? Até em nós o impacto é grande. Então, precisa dessa absorção mediada, né, dessa exposição mediada, conversando, perguntando para a criança o que você está sabendo, o que você ouviu, o que estão falando os seus amigos nas escolas, enfim, mas fazendo, né, essa participação, trocando, informando, para que a criança participe do que está acontecendo, mas sempre com a proteção ali, né, de uma intermediação de um adulto.
E ajuda também, né, Roseli, a promover uma reflexão sobre o nosso papel, né, nas mudanças climáticas, sobre o nosso papel no ensino da empatia, no ensino da solidariedade. A gente sempre discute isso aqui no programa Seus Filhos, e é um momento para abrir esse debate com filhos de todas as idades, né? Isso, não só o debate. Primeiro, eles podem ver pelo exemplo, né? Quanta gente se mobilizando, como você lembrou, saindo de longe para estar lá, prestando solidariedade, fazendo tudo que pode, né? E eles aprendem com isso. E devem aprender também com esse nosso sofrimento à distância, porque muita gente chorou, eu chorei vendo algumas reportagens. Então, eles podem aprender também a se colocar um pouco, cada vez um pouco, né? No lugar desse outro, para tentar entender um pouco desse sofrimento que ele está passando. É a tal da empatia. Programa Seus Filhos é especial sobre a tragédia no Rio Grande do Sul e os impactos nas crianças, adolescentes, nos adultos também, de uma maneira geral. A gente segue por aqui agora trazendo mais dica para você que nos acompanha. Me conta uma história. E qual é a sua indicação, Roseli, de livro para a gente pensar um pouquinho mais? Você sabe, Thaís, a psicóloga Sabrina Fur, ela foi tocada, né, por essa tragédia. Ela mora no Rio Grande do Sul, e ela escreveu um livro para as crianças, pensando exatamente em facilitar o entendimento das crianças a respeito do que está acontecendo. É um livro muito bonito, dirigido para as crianças. Aliás, muita gente está imprimindo e distribuindo lá nos abrigos, onde há crianças, para que as crianças leiam, tenham o livro, possam ler novamente. Vale muito a pena conhecer esse livro. O título do livro é E a Chuva. Esse livro você consegue visualizar ele todo na página do Instagram da psicóloga Sabrina Fur. É @sabrina.fur, F-U-H-R. Então tá aí a indicação da Roseli para você ler com as crianças, para você refletir, abrir essa conversa também. E a Chuva é o nome desse livro. Esse programa fica disponível para você ouvir quantas vezes quiser no site da Band News FM, nos principais tocadores de áudio e também no nosso canal no YouTube. Para participar, é só mandar o e-mail seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Esse programa teve a sonorização do José Antônio de Araújo e a produção da Luana Pereira. Agradeço muito a conversa, a companhia e mais uma vez a participação conosco aqui no programa Seus Filhos do psiquiatra Daniel Barros, responsável pelo programa Humanamente aqui na Band News FM, também nos ajudando a compreender um pouco mais esse momento. Daniel, muito obrigada. Sempre à disposição, Thaís, Roseli, sempre muito bom trocar essas ideias e poder ajudar as pessoas aqui com as nossas reflexões, com os microfones tão poderosos da Band News FM. E eu agradeço ainda a minha companheira de todos os dias, Roseli Saião. Um beijo grande para você, Roseli. Um beijo para você também, Thaís, e muito carinho para os nossos ouvintes e muita força para os nossos ouvintes lá do Rio Grande do Sul. O nosso beijo especial para todos os ouvintes do Rio Grande do Sul e, lógico, nosso carinho para você que nos acompanha sempre aqui na Band News FM. Continue ligado, porque os seus filhos você só ouve por aqui. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.